Bom, para ser bem objetivo, como o vereador André apontou, e considerando a oportunidade de colaborar nesse debate aqui com a cidade de Valinhos, inclusive a primeira conversa que nós tivemos a respeito disso foi considerando esse pensamento da agenda em prol da cidade, no contexto da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E nós tivemos a oportunidade de participar desse estudo internacional, cujas conclusões já estão publicadas, a respeito do papel que políticas voltadas para as famílias podem ter para atingir várias das metas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa agenda, talvez muitos de vocês conheçam, muito provavelmente, é uma agenda bastante ousada, em certo sentido, pela abrangência de temas, não é? São 17 objetivos desagregados em mais de 160 metas. Então, tem muita coisa para fazer até 2030, e é uma ambição muito grande, mas não temos dúvidas de que esse trabalho e aqueles objetivos é uma agenda construída em consenso, né? É o maior acordo multilateral da história da humanidade, 193 países assinaram, então é uma linguagem negociada, e tem muita coisa interessante. E esse estudo em concreto teve como objetivo avaliar como que o apoio às famílias e políticas concretas podem ajudar a alcançar alguns desses objetivos. Para ser mais concreto ainda, os objetivos que foram avaliados e que podem ser impactados com ações pelas famílias são os seguintes. O objetivo 1, que é a erradicação da pobreza, não é? O objetivo 2, que é a nutrição adequada. O 3, que é saúde e bem-estar. O objetivo 4, que é educação de qualidade. 5, que é equidade de gênero. E o objetivo 8, trabalho digno. E o objetivo 16, que é paz e promoção da violência aí no contexto de prevenção de violência doméstica. Então, a gente vê que o impacto que ações pelas famílias têm é bastante amplo do ponto de vista de políticas sociais. E eu diria mais, né, mais do que amplo, são trabalhos necessários, né? Qual é o fundamento de pensar políticas e ações públicas para as famílias? O fundamento é a própria realidade da sociedade. Essa que aparece na Constituição, essa constatação de que a família é base da sociedade, ela não é uma constatação a qual os constituintes chegaram à conclusão, não, ela é uma mera constatação da realidade, não é fruto de debates, é fruto da observação, do conhecimento e da experiência de todas as pessoas, porque ainda que uma pessoa possa optar por não formar a sua própria família, e isso é uma opção legítima, muitas pessoas adotam essa postura, todas as pessoas vêm de uma família, todo mundo tem família. E não existe alternativa, não existe outro caminho possível para o desenvolvimento das pessoas que não seja estar no seio de uma família. É por isso que, aqui no Brasil, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a criança ela deve se desenvolver no seio de sua família natural e, em caso excepcional, de família substituta. E, nesse caso, é dever do Estado e da sociedade garantir uma família para aquela criança se desenvolver. Por que existe esse dever e por que é direito da criança? Porque não tem como, não existe desenvolvimento integral de criança fora do ambiente familiar. Então, é a aposta certa, apostar nas famílias para buscar metas de desenvolvimento social é o caminho seguro. E eu diria que, ainda que não seja a bala de prata para resolver todos os problemas, não existe isso, mas ela é uma ação necessária. Quando as famílias funcionam, a sociedade passa a funcionar. As crianças não só estão protegidas de problemas os mais variados, como todas essas questões de violência doméstica, o que for, como vão ter melhores condições para se desenvolver. E isso daí vai trazer um ciclo virtuoso, né, de melhorias para as próximas gerações. E o contrário fica mais fácil de entender. Quando as famílias perdem a condição de funcionar adequadamente, perdem a condição de exercer a sua função, que é cuidar das pessoas, essa é uma das funções das famílias, aí nós vamos ter vários problemas e problemas graves, que podem chegar no extremo de ter que tirar, por exemplo, uma criança do seio daquela família, porque já deixou de ser um ambiente propício para o desenvolvimento e vira uma ameaça, pode virar, infelizmente acontece esse caso, ou
mesmo também no caso de pessoas idosas que estão afastadas da convivência familiar e, de alguma maneira, abandonadas, o problema da solidão que tem crescido no mundo todo. Tudo isso ele vai existir, esses graves problemas, nos ambientes em que as famílias vão perdendo, vão se enfraquecendo suas relações, vão se rompendo essas relações e as pessoas vão ficando por conta própria. Mas ninguém vive sozinho. Então, todos precisamos desse apoio para viver e dessa família para se desenvolver, sobretudo as crianças e os jovens, que não têm alternativa, precisam de famílias para existir. Para encaminhar aqui essa minha exposição, eu pensei em trazer exemplos concretos de quais políticas que podem ser pensadas, pelo menos destacando uma política para cada objetivo de desenvolvimento sustentável que foi apontado. Então, várias dessas ações existem no Brasil, outras não. Então, são ideias que podem trazer para o debate. Quando eu falo desse estudo do Unicef, também é importante destacar que foram avaliadas políticas e colocadas nesse estudo que já foram amplamente estudadas, que têm um nível de publicação do ponto de vista acadêmico e de avaliação científica rigoroso, que já foi avaliado, né, pela comunidade científica. Então, são medidas que podem trazer resultados, porque onde foram aplicadas trouxeram. Não é garantia de que vai funcionar. Normalmente, quando se traz uma ação de um país para outro, é necessário fazer alguma adaptação para o contexto local, porém, em geral, o que funciona num lugar funciona no outro, porque as pessoas são iguais, e ainda que hajam particularidades das dinâmicas familiares, existem muito mais semelhanças do que diferenças, pensando do ponto de vista das estruturas familiares e sociais e comunitárias. Quando nós falamos de erradicação da pobreza, eu acho que valeria a pena destacar duas frentes, considerando também a pobreza como um desafio muito grande da nossa sociedade, e todos os municípios do Brasil enfrentam isso em maior ou menor medida. Mas nós podemos pensar, em primeiro lugar, nos programas de transferência de renda, que funcionam, programas de transferência de renda, quando bem desenhados, orientados às famílias a buscarem, de alguma maneira, sua autonomia, cumprem um papel importante em um momento específico da vida familiar, em que, não sendo essa alternativa, poderiam não ter outras. Então, existem muitos estudos feitos, aqui no Brasil já temos quase 20 anos de programas de transferência de renda, com bastantes resultados bons, foi ampliado recentemente aí no contexto da pandemia, e existem muitas alternativas de se fazer para apoiar essas famílias que recebem esse tipo de benefício, aqui no nosso caso do Brasil, Auxílio Brasil, mas que podem receber outros tipos de apoio, inclusive de formação familiar, né? Vai ser falado aqui da política de famílias fortes, que poderia beneficiar uma grande parcela de pessoas que hoje recebem Auxílio Brasil e vivem nas mais variadas situações e poderiam se beneficiar desse tipo de ação. Outros tipos de programas que podem, voltados às famílias, que podem ter um resultado bastante importante para combater e erradicar a pobreza, são programas voltados ao que se chama de quebra do ciclo de transferência intergeracional de pobreza. É um nome complicado para dizer que, muitas vezes, uma família que vive numa situação de baixa renda, a próxima geração pode continuar vivendo sem ter um passo para, enfim, ter uma renda maior no seu desenvolvimento, né? Fica preso dentro desse ciclo de pobreza. E é importante quebrar esse ciclo. Então, existem variadas ações que podem funcionar aí, desde programas de educação financeira para ajudar as famílias a não estarem endividadas. Aqui no Brasil, hoje, o dado 80% das famílias estão endividadas, o que é uma preocupação muito grande, né? Quer dizer, a ampla maioria das famílias estão endividadas. E isso faz parte do ciclo de pobreza, né? Porque estão constantemente endividadas, buscando cobrir essas dívidas e precisam se endividar para adquirir bens necessários ali, muitas vezes para subsistência ou para melhoria do padrão de vida. Então, existem várias ações que podem ser dadas aí no âmbito educativo também para apoiar as famílias na superação desse ciclo de pobreza, né, e conseguir fazer com que a próxima geração tenha uma condição de vida e oportunidades até de geração de renda através do trabalho melhores do que a geração atual. Então, isso são ações importantes. Quando nós pensamos no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3, saúde e bem-estar, nós claramente vamos pensar na situação das famílias, e eu gostaria de citar aqui, em primeiro lugar, todo o tema de saúde mental. A pandemia explicitou uma série, ou trouxe, né, como consequência de todas as medidas que foram tomadas e necessárias,
um aumento de vários problemas de saúde mental, transtornos de ansiedade. Isso agora começou a ser medido, né, por várias escolas de medicina, e os dados são bastante preocupantes. Então vai precisar ser tratado. E isso tem relação com a dinâmica familiar, não é? E mesmo quando nós pensamos em casos um pouco mais extremos, por exemplo, prevenção de suicídio, que é um problema aí de saúde pública também no Brasil, nós vamos pensar em intervenções familiares, né? Se a família tem condição de entender o que pode levar a esse tipo de situação e ter os instrumentos para enfrentar a situação, ajudar as pessoas, nós vamos ter um grande apoio, porque quando nós pensamos, por exemplo, em jovens, enfim, os familiares são as pessoas que mais passam tempo com as pessoas. Então, é natural que ações voltadas à promoção da saúde mental junto com as famílias vai ter um efeito muito positivo. E existem muitos programas desenhados para isso, né? Esse estudo ele compila vários, depois eu convido quem tiver interesse a conhecer isso. Tem várias ideias também de programas já desenhados de outros lugares que podem servir para o município como Valinhos, então isso é bastante valioso. E quando nós falamos em saúde também, nós podemos pensar, né, do ponto de vista de promoção de hábitos saudáveis, né? Hoje no Brasil, a obesidade é um problema de saúde pública. É interessante, né? O Brasil tem problemas de subnutrição ao mesmo tempo de obesidade, e existe uma população que tem problema de subnutrição e ao mesmo tempo de obesidade, né? Às vezes isso tem uma associação errada, né? E quase metade da população brasileira hoje enfrenta obesa, e isso tem um problema de diminuir qualidade de vida e diminuir expectativa de vida também, né? Então, e a obesidade infantil, a prevalência mais ou menos é essa metade, e obesidade infantil se previne com intervenções nas famílias, ajudar as famílias a terem hábitos alimentares adequados, porque a criança, obviamente, ela vai comer o que a família oferece. Então, existem muitos programas já desenhados que podem ajudar as famílias a fazer uma transformação da sua rotina, dessa maneira terem hábitos mais saudáveis e também conseguir promover a saúde e bem-estar das crianças. Quando nós pensamos em educação, aí a família ocupa um lugar central, e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 é a educação de qualidade. O que nós gostamos de falar é que não existe educação de qualidade sem uma família que tenha condições de dar uma formação para a criança. A criança pode estar na melhor escola do mundo, se a família dela não funciona, ou tem algum problema do ponto de vista de convivência grave, não tem aprendizado. E podem surgir vários outros problemas, como, por exemplo, evasão escolar. A formação de uma criança e o processo educacional não acontece exclusivamente na escola, é uma parceria da sociedade, das comunidades, das escolas, obviamente, e das famílias. Então, boa parte do desenvolvimento humano das crianças acontece dentro das famílias. E as famílias precisam ter condição de ser esse lugar para o desenvolvimento. E aqui nós podemos falar dos programas de primeira infância que existem, né? Aqui no Brasil existe uma política pública muito conhecida que é o Criança Feliz, que promove visitas domiciliares para ajudar as famílias a desenvolverem melhores hábitos de cuidado daquela criança, e os resultados são muito bons. Mas existem vários outros, né? Formação, o programa Famílias Fortes e outros programas que podem ser operacionalizados a partir de escolas para ajudar as famílias a terem melhores condições de desenvolvimento e de acompanhar o desenvolvimento das crianças e jovens. O resultado disso vai refletir em redução de evasão escolar e mesmo melhoria do aprendizado, né, que é o que todos queremos para o nosso país. Quando nós pensamos no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, que é de equidade de gênero, ali se vai falar no reconhecimento do trabalho não remunerado realizado no âmbito doméstico. E esse é um tema que começa a ser falado, que muitas vezes é ignorado, né? O trabalho de cuidado que as famílias realizam, e que vai envolver desde a atenção direta à criança ou a um idoso, ou a outras tarefas que são necessárias para a vivência de qualquer pessoa, né? Fazer alimento, lavar roupa, tem um impacto altíssimo, né? Os estudos aqui no Brasil mostram que isso não tem custo, porque as famílias fazem gratuitamente, mas representaria 10% do PIB brasileiro, né? O PIB do Brasil é um pouco mais de 10 trilhões de reais, então seria, vamos dizer, uma atividade que representaria 1 trilhão de reais, né? É muito dinheiro, não existe esse dinheiro, e esse é o impacto econômico desse tipo de ação direta para as famílias. É interessante pensar isso, e a importância de reconhecer
que isso é uma atividade essencial para o desenvolvimento da sociedade, porque cuidar das pessoas é essencial para o desenvolvimento de todas as pessoas. E isso está invisível hoje, né? Não é medido e não é valorizado, né? Existem políticas públicas que podem ajudar as famílias a exercer essas tarefas de cuidado, reconhecendo em primeiro lugar que isso existe e apoiando o exercício desse cuidado e reduzindo, né? Porque muitas famílias estão sobrecarregadas nessas tarefas, diminuindo sua qualidade de vida e diminuindo a qualidade da atenção ao cuidado. Quando nós falamos no ODS 8, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8, trabalho digno, aí nós temos que pensar nas condições adequadas que as pessoas que estão no mercado de trabalho precisam para cuidar das pessoas, das crianças, não é? Ou também dos idosos. Precisa se olhar cada vez mais para isso, porque a população brasileira está envelhecendo num ritmo muito acelerado. Hoje nós temos 14% de idosos no Brasil, a projeção é que em 2100, se nada mudar, nós teremos 40% de idosos, né? Um país bastante envelhecido. E é necessário tempo, recursos e dinheiro para cuidar de toda essa população. E a dinâmica do mercado de trabalho precisa ser adequada às famílias. Hoje, infelizmente, muitas pessoas, sobretudo mulheres, decidem não ter filhos por medo de perder o emprego, por exemplo. Esse é um dado bastante consolidado. Infelizmente é real, porque talvez todos conheçamos pessoas que, quando voltam da licença maternidade, já tem outra pessoa lá no lugar e perde o emprego, né? Então, as estatísticas mostram que metade das mulheres, em até 12 meses, voltando à licença maternidade, perdem o trabalho. Então, isso não é o ambiente mais acolhedor às famílias, não é? Se a pessoa tem um filho e perde o emprego, não é o maior apoio à família que ela pode ter, pelo contrário. Então, é preciso pensar em como ajudar também os empregadores a manter essas mulheres. E quando nós falamos no ODS 16, que é paz, e nós vamos falar de prevenção de violência. A prevenção da violência doméstica, ela vai acontecer com apoio às famílias e intervenção com as famílias. Existem muitos programas desenhados para isso. O programa Famílias Fortes, que daqui a pouco vai ser apresentado aqui, ele tem um viés mais na prevenção da drogadição. Existem programas desenhados para prevenir violência contra a criança, ou então prevenir a violência doméstica contra a mulher. É muito importante que haja todos esses programas de denúncia e punição, mas quando nós focamos nisso, o problema já aconteceu, a violência já aconteceu, as consequências delas vão ter que ser tratadas. É necessário prevenir. E a única maneira de prevenir a violência doméstica é fazendo programas de intervenção e de educação nas famílias, para que essas famílias tenham as relações familiares saudáveis, funcionais, e que ao mesmo tempo possam ser o ambiente de proteção que precisam ser para as pessoas. Caso contrário, eu já conversei com várias pessoas de vara de infância que vão atendendo isso, a impressão que o pessoal tem é que está enxugando gelo. Está lá punindo agressores, mas ficam sistematicamente aparecendo. É um ciclo. Esse ciclo precisa ser quebrado, e ele é quebrado com apoio às famílias, e existem políticas públicas com resultados muito consistentes para quebrar esse ciclo e promover um ambiente fazer com que os lares de todas as pessoas sejam ambientes seguros para todas as pessoas, sobretudo as crianças. Era isso que eu queria apresentar aqui. Agradeço a oportunidade. Depois, quem tiver perguntas, precisar de informações a mais, teremos ocasião de dialogar. Muito obrigado.